Bom dia, meus queridos. Hoje, 11 de agosto, domingo, Dia dos Pais. Quero trazer uma breve reflexão aqui para você e também para os pais que em algum momento possa chegar nesse vídeo. E aí eu quero convidar você para curtir esse vídeo e compartilhar para aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir o que eu vou dizer aqui nessa manhã. Eu quero falar hoje para você sobre paternidade. Se você é cristão, você crê no que está escrito na Bíblia, eu quero narrar um pouquinho desta história para você. Nós sabemos que Deus criou o homem, colocou ele num jardim. Esse homem pecou, transgrediu a lei de Deus, foi expulso desse jardim e a partir daí ele tem uma responsabilidade muito grande de povoar a terra e cuidar da sua vida. Do jardim do Éden, ele era cuidado. Também teria algumas responsabilidades, mas lá fora ele teve mais dificuldade do que teria no Jardim do Éden. E Deus, ele, depois de estabelecer essa humanidade, nós conhecemos a história da Torre de Babel, onde essa humanidade já tinha crescido, desenvolvido, e eles quiseram ficar por ali, não cumprindo de novo, o mandamento de Deus. E Deus, por sua vez, então tomou atitude com eles, modificando a sua linguagem. Então separou por grupos, e esses grupos tiveram idiomas modificados. Então cada um passou a falar uma língua estranha e essas línguas repartiram aquele povo como era o propósito divino. E depois disso, Deus escolhe um homem na terra de Ur dos Caldeus, cujo nome era Abrão, e faz uma aliança com esse homem para que ele pudesse estabelecer então uma nação com o propósito de Deus revelar o seu filho ao mundo, para que pudesse resgatar o homem do seu pecado. Deus então estabelece essa nação, nós conhecemos como Israel, e durante todo o tempo, até a morte de Cristo, Deus se revelou à humanidade como Senhor absoluto, e um Senhor absoluto irado, pois Deus punia aquelas pessoas que não lhe obedeciam, e punia de muitas maneiras. E nós conhecemos a história de cidades que foram incendiadas por causa do pecado. Nós conhecemos a história do mundo antigo que foi subvertido debaixo das águas porque o pecado havia extrapolado os limites que Deus suportava. No entanto, o objetivo de Deus era resgatar este homem do seu pecado e da sua maldade. E para isso estabelecer uma nova forma de relacionar com este homem. Porque as leis que foram estabelecidas lá no Velho Testamento, era impossível que o homem pudesse ser salvo por elas. Então, com o advento do Novo Testamento, da Nova Aliança, com a vinda de Cristo, nós percebemos uma ruptura muito grande com aquela figura do Deus do Velho Testamento. Daquele Deus irado, que punia, que era um Deus piedoso, mas nem tanto como se estabeleceu no advento da graça. Este advento da graça traz para nós um conceito muito importante sobre paternidade. Porque enquanto o Deus lá do Velho Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele se apresenta como Senhor absoluto, como um governo absoluto, ele se manifesta através de Cristo, e Cristo traz essa revelação, mostrando que ele agora, logo após se satisfazer a sua ira no seu próprio Filho, a saber, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele então pune os nossos pecados em Cristo.
Então Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Deus puniu em Jesus. Deus não perdoou os nossos pecados, Ele puniu nossos pecados em Jesus. Porém, durante todo o tempo antes que Jesus fosse até aquela cruz e levasse os nossos pecados, Ele revelou o caráter de Deus como Pai. Então, a primeira coisa que Jesus faz no capítulo 6 de Mateus é ensinar as pessoas a orarem. E pela primeira vez, Jesus diz, quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim, Pai nosso que estais no céu. Ali Jesus começa, então, a revelar o caráter de Deus como Pai. Começa a revelar a paternidade de Deus. Deus agora olhando para o homem como um pai, e não mais como aquele Senhor que tinha como objetivo ensinar através da punição. Porque um pai corrige, mas o pai não pune os seus filhos, ele corrige os seus filhos, que é diferente. A correção é pedagógica, a punição ela tem um caráter de raiva, de ira. Como quando um pai pega um filho e lhe dá uma surra, isso não é pedagógico. Apesar que o pai pode pegar uma vara e dar uma correção ao filho de maneira pedagógica, e não de maneira a ponto de marcar o corpo do filho, de deixar o filho ali amolecido no chão de tanto apanhar. Isso não é uma pedagogia de ensino. Então, continuando o texto do capítulo 6, depois o Senhor Jesus continua falando, olha, vocês que estão ansiosos pelas coisas da vida, não fiquem assim, porque o Pai que está no céu cuida de vocês. Então, mais na frente, nas cartas paulinas e em outras parábolas, Jesus continua mostrando que Deus agora quer nos acolher como Pai. Deus agora é o nosso Pai, Ele não é aquele Senhor irado mais. Após a cruz, não será mais dessa maneira. Então, Ele vem revelar o caráter paterno para nós, para que nós pudéssemos entender essa graça maravilhosa que é ser de fato Pai. Porque o caráter do Pai é o caráter cuidador, é o caráter de amparo, é o caráter daquele que ensina, daquele que cuida. E se nós temos uma relação ruim com os nossos pais, nós teremos uma relação ruim com Deus também, porque essa é a forma de nós entendermos o coração de Deus, é sermos muito, 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 muito paternais. Quando nós cuidamos dos nossos filhos de uma maneira que os traz para o coração, esses filhos vão conseguir compreender qual é o caráter de Deus. Que Deus hoje não é um Deus que está interessado em te punir, mas em te corrigir, em corrigir rotas, em abençoar a sua vida, em te trazer para o coração. Esse é o caráter de Deus no tempo da graça. E nós precisamos aprender, assim como Jesus ensinou, a sermos pais como Deus. Pai que cuida, que não abandona, o pai que educa, o pai que sabe corrigir a rota do filho, o pai que é provedor, o pai que dá segurança, o pai que, de fato, tem o filho no coração. E não um pai que abandona, que deixa os seus filhos à mercê ou ao cuidado somente da mãe. Não, um pai de verdade, que verdadeiramente abraça os filhos, cuida dos filhos, protege os filhos, cuida do emocional dos filhos, sabe que esse é o papel dele, o papel de educador. Não é papel da escola educar os nossos filhos, o papel é dos pais, e principalmente do pai, porque o pai é a figura divina, cujos filhos precisam aprender a obedecer, e não a ter medo, mas obedecer, e saber que eles têm espaço suficiente no coração do pai para ser amparado, para ser cuidado, para ser zelado. Então, a você que é esse tipo de pai, eu quero te parabenizar nesse dia. Que você tenha um dia maravilhoso junto aos seus filhos e que você possa cultivar e aprender qual é a figura do pai dentro desse relacionamento. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que zela, um pai que corrige, um pai que ama. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a sua vida.